Olá, crocheteira! Então, esse é o nosso tapete retangular de blocos. Eu gostei bastante desse modelo. Eu fiz um pouquinho diferente aqui a parte do meio. Ele ficou com esses blocos. Ele fica um pouquinho mais firme se eu fizer somente de blocos de 3. Então, fui intercalando com blocos de 7, 3, 7. Ele ficou esse desenho, esse formato bem legal aqui nas laterais. Um modelo muito fácil de trabalhar, rapidinho de fazer, econômico também. E aqui eu utilizei o azul marinho, o bege e o cru para fazer essa peça. Ele ficou medindo 75 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura, um tamanho bem legal. E um modelo também que você pode aumentar o tamanho, o comprimento que você quiser. Então, ele ficou com 75. Aí vai depender da cor que você vai fazer ele, mas você pode aumentar quantas carreiras você quiser. Então, aqui você pode estar fazendo passadeiras. O que você vai aumentar é o meio, conforme eu vou explicar na videoaula, mas aqui para você já ter uma noção, você vai iniciar com essa parte central e você vai aumentar o tamanho que você quiser. Depois, a parte do bico, eu venho trabalhando uma carreira de blocos de pontos altos e finalizo com uma carreira de pontos baixos, mas você também pode estar fazendo outros modelos de bico. Então, eu espero demais que você goste. Aqui na parte da lateral também você pode estar aumentando a quantidade de carreiras para deixar um pouquinho mais largo. Aí vai depender do seu gosto, tá bom? Olá, então... Para fazer a videoaula, esse início eu vou fazer com o cru. Na minha peça, eu usei o azul marinho e também o laranja, né? Fiz as duas cores, mas para ficar bem certinho, vocês conseguirem visualizar certinho aqui na videoaula, eu vou iniciar com o cru. Então, eu tô usando a agulha número 13,5, um barbante 6 no cru. Vou iniciar com o nozinho na agulha, normalmente, e aqui eu faço um cordão com 45 correntinhas. Eu faço um total de 45, não tão apertadas e não solta demais. Deixa a sua mão um pouquinho mais leve, que depois eu volto com os blocos, né, de pontos altos. Eu faço um total de 45, aí eu retorno. Fiz, então, o cordão com 45 correntinhas, agora eu laço e conto 1, 2, 3. Na quarta, faço um ponto alto. Então, aqui, quando eu vir, já fico com um ponto alto, fiz o segundo, eu faço uma sequência de 7 pontos altos. Sempre um ponto alto para cada correntinha do cordão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... e 7 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 1, 2 correntinhas no cordão, na terceira, faço um ponto alto novamente, inicio fazendo uma sequência de 7 pontos altos, um ponto alto sobre cada correntinha. 7 pontos altos, 2 correntes, pulo 1, 2 correntinhas, venho para a terceira e inicio novamente um bloco de 7 pontos altos. Eu faço dessa forma até chegar nessa última correntinha, sempre 7 pontos altos, 2 correntes, pulo 2 correntes do cordão, 7 pontos altos. Quando estiver chegando aqui no final, eu retorno. Então, eu fiz aqui até a última correntinha. Esse aqui é o nozinho inicial, esse aqui é a última correntinha. Eu tenho um total de 5 grupos de 7 pontos altos. Para iniciar a próxima carreira, eu subo 1, 2 correntes para dar a altura do ponto alto e mais 1, 2 correntinhas de espaço. Então, aqui eu tenho um total de 4, viro meu trabalho. Essa carreira eu iniciei com os blocos de 7, nessa próxima serão blocos de 3, na próxima de 7, de 3 e assim eu vou intercalando, mas vou explicar esse início para você conseguir entender. Então, eu subi 4 correntinhas, laço. Nesse início, eu pulo apenas um ponto alto. Então, eu trabalhei as correntinhas sobre o primeiro, eu pulo o segundo e venho no terceiro e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no seguinte mais um. Então, aqui eu fiquei com essa argola inicial e um grupo de 3 pontos altos. Faço 2 correntes e note que aqui eu tenho 2 pontos altos. Eu pulo eles e venho direto para dentro desse espaço das correntinhas e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos.
2 correntes. Agora, eu pulo 1, 2 pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto alto. No seguinte, 1. E no próximo, mais um. O primeiro, ele é um pouquinho diferente. Como eu trabalhei as correntinhas aqui em cima, eu vou pular apenas um. A partir do segundo bloco, que eu tenho de 7, eu vou pular 1, 2. E pulo e deixo de trabalhar sobre os dois últimos. Eu vou trabalhar bem no meio. Então, esses 3 grupos sobre esse grupo de 7 da carreira anterior. Faço 2 correntes, venho pro espaço e trabalho 3 pontos altos aqui. Então, aqui vai ser a repetição. Onde eu tenho espaço, eu faço 3 pontos altos, 2 correntes. E agora, aqui onde eu tenho os 7, eu pulo o primeiro, o segundo e deixo de trabalhar nos últimos 2. Eu vou trabalhar nesses 3 do meio. 1, 2, venho no terceiro, faço um ponto alto, venho no próximo, mais um, e no seguinte, o terceiro, fiz um bloco de 3. 2 correntes aqui na sequência. Eu tenho esses 2, eu pulo esses 2 pontos altos e venho direto para o espaço. Então, essa vai ser a minha repetição nessa carreira. No espaço, 3 pontos altos, e quando eu tô sobre o grupo de 7, eu vou pular o primeiro, o segundo e faço uma sequência de 3, sempre com 2 correntinhas de espaço. Quando estiver sobre esse último grupo, eu retorno. Então, eu tô sobre o último grupo de 7 pontos altos, eu pulei o primeiro, o segundo e trabalhei aqui por 3 vezes. Agora, eu faço 2 correntes e note que eu tenho 2 pontos altos sem trabalhar. Eu pulo esse e venho sobre esse último e conto 1, 2 correntinhas. Nessa segunda, eu faço um ponto alto. E quando eu faço ponto alto aqui na lateral, eu dou uma leve alongada para ele ficar da mesma altura dos outros pontos, para ele não ficar repuxando, tá? Então, essa carreira eu fiz de 3 blocos de 3 pontos altos. Então, se atentando aqui no início e no final, e no meio é a mesma repetição, conforme eu expliquei. Para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer a próxima carreira com blocos de 7 pontos altos. Então, eu subo 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto, viro meu trabalho, laço, e aqui dentro desse espaço eu trabalho um ponto alto. Então, com as correntinhas eu tenho 2. Laço, e aqui eu tenho esse bloco de 3, eu trabalho um ponto alto sobre cada um desses 3. No espaço das 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Nessa carreira que eu faço 7 pontos altos, eu vou trabalhar apenas 2 para fechar os 7. Agora, eu faço 2 correntes, eu tenho esse bloco de 3 e tenho o espaço. Eu pulo esse bloco, eu venho para o espaço e faço 2 correntes. Sobre esse bloco de 3, eu trabalho um ponto alto sobre cada um. E na sequência, eu tenho o espaço, como eu tô fazendo uma sequência de pontos altos, então, aqui eu faço mais 2 no espaço para completar o bloco de 7 pontos altos. Feito o bloco de 7, eu faço 2 correntes, pulo esse bloco e venho direto para dentro do próximo espaço e inicio o grupo de 7. Então, no espaço, eu faço apenas 2, laço, trabalho sobre esses 3, um sobre cada um. E no próximo espaço, para completar os 7, eu faço mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei com o grupo de 7. 2 correntes, depois que eu fiz o grupo de 7, venho para o próximo espaço e já inicio o grupo novamente, tá? Então, é bem fácil de trabalhar, bem legal. Você vai fazendo essa mesma repetição. Então, eu vou trabalhando, quando chegar aqui no final, eu retorno. Então, aqui, para finalizar com o último grupo de 7, eu fiz 2 no espaço, um sobre cada um, e falta 2 pontos altos. Então, eu laço, e aqui no último, eu trabalho um ponto alto dentro do espaço, laço, e aqui eu conto 1, 2, na terceira, eu coloco a minha agulha e faço um ponto alto, um pouquinho alongado, para ele não ficar repuxando a parte da lateral.
tá? Então, aqui eu formei mais uma carreira de 7. Então, só se atentar no início, que eu trabalho, eu subo as correntinhas, e no final eu faço sobre essas correntinhas. Eu não faço todas no espaço. Aqui no centro eu faço dentro do espaço apenas os pontos altos. Então, aqui eu fiz o grupo, nessa carreira eu fiz o grupo de 7, então na próxima será o grupo de 3, vai ser a mesma repetição que eu fiz nessa carreira, mas vou fazer mais uma vez para não ter dúvidas. Então, quando eu termino o grupo de 7, eu subo 1, 2 correntes à altura do ponto alto, mais 2 correntes de espaço, um total de 4. Viro meu trabalho, laço, pulo um ponto, venho no próximo e inicio trabalhando um ponto alto sobre cada um, totalizando 3. Lembrando que no início, como eu trabalhei sobre o primeiro as correntinhas, eu vou pular apenas um. Então, contando aqui, eu tenho 2 pontos altos. Eu vou iniciar no terceiro, uma sequência de 3, e me restam aqui 2, eu não trabalho sobre eles. 2 correntes, e no espaço, sempre eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui na parte central é a mesma repetição. O que é um pouquinho diferente é o início e o final da carreira. 3 no espaço, 2 correntes. Aqui eu tenho o grupo de 7, eu pulo o primeiro, o segundo, e note que eu vou trabalhar o grupo de 3 na direção dessa carreira. Então, eu pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro, faço um ponto alto, no quarto e no quinto. Ponto alto, um grupo de 3, 2 correntes, e dou sequência trabalhando no espaço 3, 2 correntes, aqui sobre os 7 eu pulo o primeiro e o segundo, trabalho uma sequência de 3, deixo os 2 últimos sem trabalhar, 2 correntes no espaço 3, vou fazendo esta mesma repetição. Quando estiver chegando aqui no final, eu faço no espaço 3, pulo 2, faço uma sequência de 3 pontos altos, vou ficar com 2 sem trabalhar, faço 2 correntes e conto aqui 1, 2 na terceira, eu faço um ponto alto. Inicio da mesma forma que eu fiz essa carreira de 7, tá? Qualquer dúvida, retorna nessas carreiras que eu inicio com 7, na carreira que eu inicio com 2, que vai ser a mesma repetição. E aqui eu vou dar sequência nessa parte central com o azul, né? Tô trabalhando com o azul, aí eu retorno para dar sequência. Você vai fazer o tamanho que você decidir fazer. Aqui no meu caso, eu fiz mais uma carreira de pontos altos e finalizei com uma carreira de pontos baixos. Então, no caso, eu tenho 2 carreiras de pontos altos, mais 2 carreiras de pontos baixos, para você fazer o cálculo do comprimento da sua peça. No meu caso, pro tamanho que eu fiz, eu vou fazer um total de 52 carreiras, tá? Então, aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e vou trabalhando, fazendo, intercalando dessa forma que eu expliquei. Lembrando que eu inicio com os blocos de 7 pontos altos, eu preciso finalizar com blocos de 7. Indiferente de quantas carreiras você for trabalhar, é importante que você inicie e finalize com os blocos de 7. Se vai intercalando o tamanho que você quiser, quer fazer menor, quer fazer maior, vai depender do tamanho que você quer a sua peça. Lembrando que você vai fazendo e você vai medindo, e você tem que lembrar que você vai acrescentar mais 2 carreiras. Mede essas 2 carreiras que você vai ter o comprimento do seu trabalho, tá bom? Aí eu retorno pra gente dar sequência e iniciar a parte das laterais. Então, aqui, no meu caso, eu comentei que iria fazer 52, né? Até deixei na edição do vídeo aqui descrito 51 carreiras, porque eu preciso iniciar com as carreiras de 7 pontos altos, né, com os blocos, e finalizar também com os blocos de 7 pontos altos, e não a carreira de 3. Então, para dar certinho, eu preciso ficar com 51 carreiras, tá bom? Então, aqui, para dar sequência, eu vou ter 2 partes. Então, deixa eu mostrar aqui nessa peça que tá pronta. Eu tenho essa base central e eu vou fazer a parte das laterais. Tudo que eu fizer desse lado, eu vou fazer também desse outro lado,
tá? Então, eu vou trabalhar somente a parte das laterais, depois no final que eu venho com o bico trabalhando por toda a parte. Mas nesse início eu vou fazer as carreiras somente nas laterais, tá bom? Então, só mostrando aqui para você conseguir entender. Para iniciar, a próxima cor que eu vou utilizar, que eu fiz a minha base em azul marinho, eu vou estar utilizando o bege. Eu não inicio com o nozinho na agulha. Eu venho aqui onde eu tenho esses 7 pontos altos, eu tenho esse primeiro ponto alto, eu coloco a minha agulha bem no cantinho dele, pegando o ponto, deixo uma ponta, puxo aqui por dentro, dessa forma eu faço um ponto baixíssimo, depois eu vou arrematar essa ponta aqui atrás, então eu finalizo abrindo esse fio, esse barbante, passo por uma alcinha, faço 3 nozinhos, corto. Mas isso eu faço depois que eu termino a carreira. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo, subo 1, 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto e mais 2 correntes de espaço. Então, eu tenho um ponto baixíssimo, depois eu vou puxar, ele vai ficar bem justinho essa parte aqui. E tenho 4 correntes, laço, e agora eu vou trabalhar de lado nas carreiras. Tá vendo que aqui é a minha parte mais estreita do meu trabalho? E agora eu vou trabalhar na parte de comprimento do meu tapete, ó, vou trabalhar o comprimento dele aqui nas laterais. Então, eu lacei e aqui eu tenho esse ponto, dentro dele eu trabalho 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, laço, pulo esse grupo de pontos, venho para esse que tá sozinho e trabalho 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar sempre onde eu tenho o espaço. Dessa forma, 2 correntes, pulo esse grupo, venho para o espaço, coloco a minha agulha, 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhando esta mesma repetição, sempre 2 correntes de espaço, até chegar aqui no final, aí eu retorno para mostrar como eu vou finalizar. Então, aqui eu vim trabalhando os blocos de 3 pontos altos, eu iniciei com essas correntinhas, então eu tenho esse espaço vazio, e vim trabalhando em cada espaço os 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, até chegar aqui no final dessa lateral, tá? Então, eu fiz aqui no último espaço as 2 correntes, e aqui eu tenho em azul esse grupo de 7 pontos altos. Então, aqui no pezinho desse último, eu coloco a minha agulha, faço um ponto alto um pouquinho alongado, dessa forma, agora eu alongo, corto, faço o arremate aqui do lado avesso e eu vou fazer a mesma repetição aqui nessa outra lateral. Tá vendo que eu não trabalho por enquanto nessa lateral mais estreita, eu venho direto e faço a mesma repetição nesse outro lado. Inicio com um ponto baixíssimo, subo as 4 correntes e vou trabalhando nos espaços 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço. Eu vou trabalhar aqui na videoaula primeiro uma parte, né, um lado, depois eu vou trabalhar o outro. Mas se você quiser ir fazendo, por exemplo, eu fiz aqui com bege uma carreira, você vai lá do outro lado e faz com bege. As próximas carreiras eu vou trabalhar em cru, você pode ir fazendo. Eu vou fazer uma para ser um pouquinho mais rápido aqui na videoaula mesmo, depois eu completo o outro lado. Então, aqui eu corto, arremato e eu venho com o cru, que é a minha próxima cor escolhida, para trabalhar algumas carreiras aqui, mas eu vou estar explicando. Então, aqui eu fiz o arremate e agora eu venho do mesmo lado que eu iniciei com o bege. Dou sempre preferência para iniciar as carreiras que a peça fique do lado direito. Aqui, como eu não inicio sozinho, eu deixo uma ponta e conto aqui 1, 2 na segunda correntinha. Eu coloco a minha agulha, deixo uma ponta ali para trás. Coloco a minha agulha somente na alcinha de trás, esse mesmo ponto, e faço um ponto baixíssimo. Depois eu vou arrematar aqui do lado avesso essa ponta. Subo 1, 2 correntinhas à altura do meu ponto alto e venho dentro desse espaço, laço e trabalho mais 2 pontos altos nesse espaço, totalizando 3 com as correntinhas que eu subi. Faço 1, 2 correntes, venho dentro do próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. 1,
2 é a mesma repetição nessas próximas carreiras também. 2 correntes de espaço, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos, 2 correntes, próximo espaço, 3, até o final da nossa carreira. Com essa cor, que no meu caso é o cru, eu vou trabalhar um total de 4 carreiras de ida e volta somente nessa lateral, tá? Então, eu chego aqui no final, eu vou finalizar então com os 3 pontos altos e trabalho mais 3. Mas para não ter dúvida, quando chegar no final dessa carreira, dessa primeira carreira em cru, eu vou retornar para explicar o final e o início da próxima carreira. Então, aqui eu fiz por toda essa parte da lateral, do comprimento do meu tapete. Fiz até o penúltimo espaço e aqui eu finalizo com o último espaço vazio. Então, eu fiz as 2 correntes, laço. Dentro desse espaço, eu faço 2 pontos altos. Para finalizar, eu não vou trabalhar no mesmo espaço. Aqui eu tenho as correntinhas, eu conto 1, 2. Nessa segunda correntinha, faço um ponto alto aqui. Então, ele finaliza aqui, melhor. Da mesma forma que eu iniciei, então, eu subi na direção das correntinhas, as 2 correntes, depois que eu trabalhei os 2 aqui dentro, para finalizar a mesma repetição. No espaço, os 2 pontos altos e sobre as correntinhas, o ponto alto. Para iniciar a próxima carreira, como eu vou fazer da mesma cor, eu finalizei com o bloco, eu inicio com as correntinhas, 2 correntes para dar a altura do ponto alto e mais 2 correntes de espaço. Viro meu trabalho para o outro lado e vou retornar trabalhando a mesma repetição. Então, eu laço, note que eu trabalho somente o comprimento do meu trabalho. Essa parte, por enquanto, eu não faço nada. Venho no espaço, inicio os blocos de 3 pontos altos. Bem tranquilo de fazer essas carreiras, somente os blocos. O que você precisa prestar atenção é no início e no final da carreira. Então, quando eu finalizo aqui, eu tenho os blocos, eu vou iniciar com as correntinhas. Quando eu inicio aqui, eu tenho as correntinhas, na próxima carreira eu finalizo com o bloco. Mas você precisa se atentar aqui. Quando eu finalizo com os pontos altos, eu vou finalizar exatamente sobre esse ponto alto da carreira anterior, e não dentro do espaço. Dentro do espaço é somente no meio. Aqui no início também. Eu vou iniciar com as 2 correntinhas na direção dessas e dentro do espaço faço mais 2. E no restante, no espaço, eu trabalho os 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Eu faço, aqui iniciar a segunda, eu vou fazer por 4 vezes essa mesma repetição, tá bom? Se tiver dúvida, você retorna, mas é bem tranquilo. Aqui eu fiz uma carreira em bege, eu faço 4 carreiras em cru, aí eu retorno para dar sequência. Então, aqui eu finalizei as 4 carreiras com o cru e ficou dessa forma. E agora eu vou fazer da mesma maneira que eu trabalhei as carreiras, mais uma carreira, mas com a cor bege. Então, aqui eu fiz depois do azul marinho, eu fiz o bege, 4 carreiras de cru e vou finalizar com mais uma carreira de bege da mesma forma. Então, a mesma repetição. Então, aqui eu deixo uma ponta, como eu não inicio com o nozinho, coloco aqui minha agulha na segunda correntinha, prendo, pego a alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo e depois vou arrematar lá do lado avesso. 2 correntes e no mesmo espaço aqui no espaço eu trabalho 2 pontos altos. Então, com as correntinhas que eu subi, eu tenho 3 pontos altos. 2 correntes e aqui eu vou repetir. No espaço 3, 2 correntes. No espaço 3, 2 correntes. E aqui eu finalizo, então, com 2 pontos altos e aqui eu conto 1, 2 correntinhas. Nessa segunda correntinha eu faço um ponto alto, corto, arremato. Aí, você vem aqui desse outro lado, aqui, e vai fazer a mesma repetição, desde esse início com o bege, 4 carreiras em cru, 1 carreira em bege, a mesma repetição desse outro lado, para depois eu vir com o azul marinho para a gente finalizar. Então, finalizei os 2 lados com as carreiras conforme eu expliquei, que eu tenho a base em azul marinho, fiz uma carreira de bege, 4 carreiras de cru, 1 carreira de bege dos 2 lados, né? Desse lado e nessa outra lateral, do comprimento do meu trabalho. Aqui a parte mais estreita da base ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 2 carreiras
para finalizar o nosso tapete. Se você quiser ele mais largo, você pode estar fazendo mais carreiras aqui também, tá? Mas eu vou fazer uma carreira de blocos e uma carreira de pontos baixos em azul marinho. Aqui é a parte mais estreita da minha base, aqui é onde eu desço pro comprimento do meu tapete. Então, eu vou prender aqui nesse espaço que eu tenho, aqui eu tenho o bloco do canto, eu vou prender o meu fio nesse espaço. Como eu não prendo com o nozinho inicial, eu deixo uma ponta aqui e puxo no meio do meu ponto, e agora eu pego uma alcinha de trás para fazer um ponto baixíssimo. Depois, eu vou arrematar aqui do lado avesso essa ponta. Subo 2 correntes, laço, e nesse mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos para dar um total de 3 pontos altos aqui nesse grupo. Faço 2 correntes, laço, e aqui eu viro um pouquinho de lado que eu vou formar o canto do meu trabalho. Laço, e aqui eu tenho esses 3 pontos altos de lado nesse primeiro ponto alto aqui nesse espaço. Eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes, e no mesmo espaço 2 pontos altos para formar o cantinho do meu trabalho. Então, fica assim: 2 correntes e 2. Viro aqui, vou trabalhar a parte da lateral. 2 correntes, laço, e aqui eu venho trabalhando normalmente 3 pontos altos no espaço, 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos, fazendo a mesma repetição que eu trabalhei nas outras carreiras. Onde eu tenho espaço 3, 2 correntes de espaço. No espaço 3, 2 correntinhas, até chegar nesse outro canto. Então, aqui, né, eu vou fazendo, sempre eu gosto de ir passando a mão para ir alinhando os pontos também. Fiz o grupo de 3 pontos altos nesse último espaço, e note que eu tenho um grupo de 3 pontos altos. 2 correntes, da mesma forma que eu iniciei, aqui onde eu tenho 3 pontos altos entre o segundo e o terceiro, vou trabalhar o leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos nesse mesmo espaço para formar o canto do meu tapete. Então, nos 4 cantos eu faço essa mesma repetição. 2 correntes, e aqui eu venho para a parte mais estreita do meu trabalho. Aqui eu quero passar algumas dicas importantes para deixar o mais reto possível a parte das laterais. Então, aqui eu tenho a carreira de bege, as carreiras de cru, carreira de bege, inicio a parte da base em azul marinho. Eu faço os blocos de 3 pontos altos, normalmente, 2 correntes, venho para o próximo espaço, no próximo espaço, os 3 pontos altos, 2 correntes. Aqui, eu vou dar uma dica importante. Notem que aqui eu tenho esse grupo de 7 pontos altos, aqui eu tenho a carreira em bege, a carreira em cru, e notem que o próximo espaço vai ser esse que eu tenho próximo da base, que no meu caso é o bege. Aqui nesse espaço, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque ele tem tendência, como eu faço essa carreira diferente dessa base, ele tem tendência em ficar mais para dentro. Então, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dos meus pontos para ele ficar o mais reto possível. Então, aqui eu laço 2 vezes na agulha, coloco a minha agulha no espaço, tiro 2 alcinhas, e aqui eu tiro as 3 de uma vez. Ele vai ficar um pouquinho mais alto que os outros, mas aqui é importante, é necessário. 2 laçadas na agulha, coloco a minha agulha, tiro 2, e agora tiro de uma vez só. Meio ponto alto duplo, 2 laçadas, e novamente tiro 2 e as 3 que restam na agulha. Então, ele fica um pouquinho mais alto, mas ele vai ficar na mesma direção desses que eu faço os pontos altos normal. Aqui, 2 correntes. Notem que aqui eu tenho esses 7 pontos altos que eu fiz nessas carreiras que eu fiz os blocos. Então, aqui eu fiz 2 correntes, eu pulo 1, 2 no terceiro, que vai ficar na direção desses 3 dessa carreira.
eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no seguinte, um ponto alto também. Então, aqui eu fiquei um bloco de 3 sobre esses 7. 2 correntes, venho para o espaço e vou trabalhar 3 pontos altos aqui. Então, aqui vai ser a repetição. 2 correntes, onde eu tenho os 7, eu pulo 1, 2 e trabalho uma sequência de 3, 1 sobre cada um na sequência. 2 e 3. 2 correntes, nota que fica 2 sem trabalhar, venho no próximo espaço 3. Pulo 2, trabalho uma sequência de 3. Deixo 2 sem trabalhar, no espaço 3, por toda essa parte. Quando eu chegar aqui onde eu tenho a mudança de cores, eu vou fazer o bloquinho de 3 sobre esses 7, pulo os 2 últimos, 2 correntes, e aqui eu faço 3 por 3 vezes. Pode ver que ele já vai ficando da mesma altura. Se eu fizer o ponto alto normal, ele fica fica um pouquinho para baixo, ele vai ficar torto essa parte. Então, ele fica assim. Então, faço aqui nesse espaço, ó, que eu já faço a mudança de cores nesse primeiro espaço, 3 meio ponto alto duplo, tá bom? E aqui no restante eu faço 3 pontos altos normal, 2 correntes, e aqui no canto onde eu tenho esses 3, nesse espaço eu faço o lequinho de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, e sigo na lateral maior, no comprimento, com os blocos de 3 separados por 2. Chegando aqui nesse outro lado, nesse outro canto, a mesma repetição. Aqui nessa parte estreita, a mesma repetição também. Lembrar de fazer nessa parte, antes de iniciar a base, nesse espaço, os 3 meio ponto alto duplo. Normalmente aqui, se tiver dúvida, volta lá do outro lado. Aqui também, né? Quando eu troco a cor, eu faço o bloco por 3 vezes os meio ponto alto duplo. E finalizo. Quando estiver nesse último, aqui onde eu iniciei, eu trabalho o retorno. Então, aqui finalizando essa parte, eu iniciei com os 3 pontos altos. Aqui no último, eu fiz os 3 pontos altos. E lembrando que aqui eu fiz os pontos mais alongados, que no caso, meio ponto alto duplo. Faço 2 correntes, finalizo aqui na segunda correntinha de onde eu iniciei com ponto baixíssimo, subo uma correntinha no mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. Venho no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo. Essa carreira vai ser a última carreira do bico de acabamento. Então, conforme eu expliquei no início, se você quiser fazer outro bico, você pode estar fazendo também. Para esse modelo, eu vou terminar dessa forma. Aqui onde eu tenho esse leque do canto, eu tenho os 2 pontos altos, eu trabalho um ponto baixo para cada. Onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu faço um total de 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos, para não ficar repuxando, não ficar levantado aqui. Você pode ir testando também, se precisar de mais um ponto, você pode colocar. Aqui onde eu tenho esses 2, que faz parte do leque, um ponto baixo sobre cada um. E aqui descendo nessa lateral do comprimento do nosso trabalho, onde eu tenho as 2 correntinhas, eu sempre vou colocar um ponto baixo. Se você achar que tá ficando repuxado, deixa mais solto esse ponto. Aqui onde eu tenho esses 3 pontos altos, eu faço um ponto baixo para cada um. Nas 2 correntinhas, ponto baixo. Nos pontos altos, um ponto baixo para cada um e vou trabalhando esta mesma repetição. É importante que você faça e você vai vendo se tá ficando reto, se não tá repuxando, se estiver repuxando, deixa mais soltinho os pontos, tá ficando meio embabadado, deixa mais apertado os pontos. Então, é importante que você vai fazendo e vai vendo como tá ficando, ele precisa ficar o mais reto possível essa última carreira. Por isso que eu fiz aqui também esses pontos um pouquinho mais alto, para que ele fique na mesma direção dos outros. Então, eu vou trabalhando desta forma, sempre onde eu tenho 2 correntinhas, eu faço um ponto baixo, onde eu tenho os 3, um ponto baixo para cada um, e aqui na parte do leque, onde eu tenho o cantinho, eu tenho os pontos altos e as correntes. Um ponto baixo para cada
ponto alto, e aqui no canto eu vou colocar nesse espaço 3 pontos baixos, pode ir testando também se precisa mais ou menos pontos. Continuo trabalhando ponto sobre ponto, no espaço apenas um ponto baixo, por toda a volta vai ser esta mesma repetição. Quando eu chegar aqui onde eu iniciei, eu finalizo com ponto baixíssimo, corto, arremato. Eu vou deixar passando aqui uma foto de como ele ficou depois de pronto.